E aí galera, hoje vamos conversar um pouquinho a respeito das principais forças da dinâmica, começar pela força-peso. Mas antes de falar dela, vamos conversar um pouquinho sobre um conceito básico, que é o conceito de massa. Muita gente confunde esse conceito com a ideia de quantidade de matéria ou até mesmo de peso. São coisas totalmente diferentes. Entenda, quantidade de matéria, ela tem a ver com o número de entidades, de moléculas, de átomos ou de partículas que compõem determinado sistema físico. Enquanto que massa é uma propriedade inercial dos corpos. Ela é definida como sendo a dificuldade em você alterar o estado de movimento de alguma coisa ou até mesmo em acelerar essa coisa. Bom, e peso? Peso e massa são coisas totalmente diferentes. Então, quando te perguntarem assim, quanto você pesa? Tá errada a pergunta, qual é a tua massa? A massa no sistema internacional é expressa em quilograma. Muito bem. E peso, professor? Peso é uma força. Essa força ela pode mudar por diversos fatores. Ela tem uma expressão mais complexa de acordo com a lei da gravitação universal de Newton. Isso é assunto para uma outra hora. Mas hoje a gente vai apresentar de modo mais introdutório essa ideia do peso exercido então por um campo gravitacional sobre um determinado corpo que possui uma massa m aí expressa em quilogramas. Bom, antes de começar a falar especificamente sobre a força-peso, vou diferenciar para vocês um conceito básico sobre o tipo de força quanto à sua natureza. Uma força ela pode ser uma força de contato, quando ela exige necessidade que uma coisa encoste em outra. Por exemplo, vou erguer essa caneta. Não consigo, telecineticamente. Então eu tenho que encostar. Vocês vão ver que essa ideia de encostar ela é meio esquisita. Parece que a gente encosta sem encostar, enfim, entender. Os nossos sentidos nos enganam. Mas isso é um assunto para depois. Bom, com relação então às forças, algumas são de contato e outras são de campo. Como é o caso do campo gravitacional. A Terra vai puxar essa caneta para baixo, independentemente dela estar encostando na caneta, certo? Isso vai se repetir por várias vezes. Então a força gravitacional é uma força de campo, portanto ela dispensa a necessidade de contato. E que campo seria esse? O campo gravitacional. Olha só, então a força-peso, ela pode ser expressada pela letra P, lembra que é um vetor força, né? Dado pelo produto massa vezes esse G aqui, que muita gente chama de aceleração da gravidade ou aceleração local gravitacional, ela pode ser também chamada de módulo do campo gravitacional naquele local. Então, próximo à superfície da Terra, o módulo do campo gravitacional ele equivale ali a 9,81 metros por segundo ao quadrado. Isso pode variar devido a alguns fatores. Bom, nós podemos reescrever a expressão da força-peso como sendo a força gravitacional que uma massa mzão exerce sobre uma massa mzinho, certo? A força gravitacional, ela consiste então no produto de uma constante gzão, produto das massas, dividido pela distância entre os centros de massa dos corpos de massa mzão e mzinho ao quadrado. Olha só, aqui nós podemos observar então essa expressão onde na verdade o mzinho ele aparece aqui, mzinho, e toda essa coisa aqui é o nosso gzinho, é o módulo do campo gravitacional, certo? Então repare o seguinte, por exemplo, a aceleração local da gravidade, que a gente usa nos exercícios de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, na superfície da Terra, ela depende dessa constante de gravitação universal, depende da massa do planeta e depende da distância entre o centro do planeta e o centro de massa, no caso, né? Do planeta e o centro do objeto que nós estamos analisando. Devido à massa da Terra, ela acaba influenciando o espaço ao redor dela, a ponto de criar então esse campo vetorial chamado de campo gravitacional. E lógico, se estivermos em pontos diferentes do espaço, nós estaremos também, portanto, correndo o risco de estar a distâncias diferentes. Nós temos aí
variações então nesse campo gravitacional. Outra maneira de se variar esse campo gravitacional é variando a massa. Por exemplo, eu posso falar para vocês que a gravidade na Terra ela é maior do que a gravidade na Lua, esse campo gravitacional, devido à massa. A massa da Terra é muito maior do que a massa da Lua. Agora veja, não é só a massa que influencia distância e distância ao quadrado. Um erro muito comum também que muita gente diz o seguinte: então quanto mais longe eu tiver do planeta, maior essa distância, vai crescer o denominador, portanto a força ela tende a diminuir. Isso é verdade. Agora, isso é a mesma coisa que dizer que a força gravitacional ou o peso que um corpo exerce sobre o outro, ele é inversamente proporcional à distância. Está errado. Lembra que tem que considerar esse fatorzinho aqui, ó. Nós temos então que a força gravitacional, o peso exercido pela Terra sobre um corpo, é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os seus centros de massa. Pessoal, vamos a um exemplo então da aplicação da definição básica da força-peso. Olha só, qual é a intensidade do peso exercido pelo campo local gravitacional terrestre sobre um corpo de massa m igual a 50 kg, adote G. Lembra que G é o módulo do campo local gravitacional, chamado também de aceleração local da gravidade, igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Muito bem. Então, eu não sei se o corpo está parado em movimento, eu não vou chamar G então de aceleração, e sim de campo gravitacional. Gzinho, né? Olha só, a expressão é P igual a M vezes G. Substituindo os valores, nós temos que P é igual a massa, importante que ela esteja em quilogramas, está, unidade internacional, 50 kg, vezes G, módulo do campo gravitacional, metro por segundo ao quadrado, também unidades de SI. Então, 9,8 multiplicar, pessoal, 50 vezes 9,8, nós temos aí como resposta, né, um peso de 490 newtons. Então, está aí uma diferença. Qual que é a massa do corpo? 50 kg. Quanto ele pesa para aquele G? 490 newtons. Professor, se esse corpo tivesse sido levado então à superfície da Lua, onde o G ele vale aproximadamente 1,6 metros por segundo ao quadrado, o que você vai fazer? Bom, se o G mudou, é só multiplicar os 50 vezes 1,6, ele teria um peso de 80 newtons na superfície da Lua. Então, o mesmo objeto que na superfície da Terra tem peso aproximado aí de 490 newtons, na superfície da Lua ele teria um peso de aproximadamente 80 newtons. Obrigado por assistir o nosso vídeo, e se você gostou, deixe um joinha e se inscreva no nosso canal. Até a próxima!